aqui é a Nina e no vídeo de hoje eu vim fazer mais uma indicação de livros da minha vida. Dessa vez eu vou falar de livros contemporâneos. Na verdade eu tô considerando contemporâneos dos anos 90 pra cá, mas eu acho que tem algum que um pouquinho antes dos anos 90, ali do final dos anos 80. Eu já fiz com livros nacionais, então se algum vocês sentirem falta, dá uma olhadinha. Eu vou deixar todos os vídeos dessa série aqui embaixo, que daí você consegue dar uma olhadinha em todos. Então eu separei dessa forma, porque eu acho que os outros livros que não se encaixam nessa categoria eu vou acabar encaixando como livros clássicos. Enfim, tá quase acabando essa série por enquanto, depois eu vou só atualizar, né? Eu acho que em mais 1 ou 2 vídeos eu consigo finalizar, mas eu vou começar porque tem bastante coisa no vídeo de hoje. A começar pelo Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago. Eu não tenho ele aqui, vou deixar a capinha porque eu li da minha mãe. A minha mãe leu esse livro e ficou enlouquecida, então eu fui obrigada a ler porque ela só falava sobre ele. E ele é tudo isso mesmo. Eu já tinha lido Caim, e Caim também amo muito, assim, é um dos melhores livros, mas o Evangelho segundo Jesus Cristo é mais intenso. Ele tem essa temática que é bem polêmica, porque ele vai contar o Evangelho segundo Jesus Cristo da forma do Saramago, então talvez as pessoas que são mais ligadas no cristianismo podem ter algum problema com isso, mas não foi meu caso. Eu gosto muito dele, eu gosto muito da forma como ele expõe alguns conflitos e, enfim, recomendo demais. Acho que Saramago dispensa apresentações, né? Eu li 3 livros do Saramago por enquanto e o meu favorito é esse. Outro livro que eu também não tenho aqui porque é da minha mãe, eu vou deixar a capinha aqui e vou deixar ali embaixo o vlog na casa dela, onde esse livro aparece, porque eu mostro a estante dela por lá, então se você ainda não viu o vlog, dá uma olhadinha. Que é O Filho dos Dias, do Eduardo Galeano. Eu também amo Eduardo Galeano, é uma herança da minha mãe, porque ela é enlouquecida por ele. Às vezes abertos da América Latina, eu acredito que seja um livro extremamente indispensável. Mas O Filho dos Dias tem todo o meu coração. Então ele traz um pequeno texto, ou poema, ou frase para cada dia do ano. Então ele é bem tranquilo de ler porque elas são curtinhas e elas têm todo esse sentimento da América Latina. Então tem alguns que falam a respeito de personagens importantes da história do mundo, da história da América Latina. Tem outros que são mais como poemas de amor. Tem alguns que são mais históricos, enfim. Eu gosto muito, é um livro que é pouco falado por aí, né? A gente não vê muito comentário. O Eduardo Galeano em si, apesar de ser uma figura conhecida, não é um autor que está sempre em evidência. Então aproveito para indicar o Eduardo Galeano como autor e Os Filhos dos Dias, que é um livro muito bonito e que carrega também consigo um peso muito grande. Continuando na América Latina, Os Detetives Selvagens, do Roberto Bolanho. Eu fiquei muito na dúvida se eu colocava esse ou o 2666, porque eles ficam muito próximos pra mim. Mas eu tenho uma lembrança de ter sido um pouco mais impactada pelos Detetives Selvagens. Eu já falei que eu ia comentar sobre o 2666 mais pra frente, nunca vim, né? Mas em resumo, ele é composto por 4 partes e eu não gosto tanto assim da primeira. Então eu acho que é por isso que eu escolhi os Detetives Selvagens pra colocar aqui. Mas novamente, né, o que eu acabei de falar sobre os anteriores, fica uma indicação muito forte do Roberto Bolanho. Todos os livros dele que eu li até hoje são sensacionais, todos eles entraram na lista de melhor do ano, da época, né? Eu já fiz vídeos sobre alguns deles, eu vou deixar aqui embaixo. Então procurem, conheçam. Eu recomendo que vocês comecem por outros, porque Os Detetives Selvagens é um calhamaço. Mas, enfim, é um livro completamente diferente, único, não teria como não estar aqui nessa lista. Mais um grande calhamaço, As Benevolentes, do Jonathan Little, que eu li no início desse ano. Eu já fiz um vídeo no Instagram sobre ele, então dá uma olhadinha no meu Instagram, tem post, né, e vídeo sobre ele lá. E ele é um livro que vai contar, né, o nazismo pela visão de um soldado nazista. Eu não vou entrar em detalhes porque já tem esse conteúdo sobre ele, mas é um livro que é muito forte e muito atual, cada vez mais atual. Recomendo muitíssimo, e ele foi reeditado pela Companhia das Letras, então vocês conseguem encontrar com mais facilidade agora. Outro livro que eu também não vou entrar em detalhes porque já saiu aqui no YouTube num vídeo 3 em 1, é o Só Garotos, da Patti Smith. Eu acho que a minha questão é muito com ela, com a escrita dela, é uma identificação muito forte com a escrita dela, no sentido de que se eu fosse escritora e tivesse muito talento, era como ela que eu gostaria de escrever. E foi com Só Garotos que aconteceu essa identificação. Eu acho que ela tem a forma perfeita de misturar a realidade com tudo isso que a gente pensa, com tudo isso que a gente sente.
Então, recomendo muito. E dá uma olhadinha no vídeo que eu fiz sobre os 3 livros dela que eu já li. Amo demais a Patti Smith. Se vocês estiverem ouvindo um barulho, por favor, me desculpem, mas eu já esperei um tempão e ele não tá parando. Eu acho que é uma patrulha, enfim. Eles podem demorar o dia todo pra sair. O próximo livro que eu vou falar aqui é o Kafka à Beira-Mar, do Murakami. No fim das contas, se eu tiver que escolher um favorito do Murakami, é esse. Eu acho que ele reúne muita coisa do Murakami. Já tem vários vídeos sobre o Murakami aqui, então eu vou deixar aqui embaixo um vídeo que eu falo total sobre ele e outros vídeos a respeito do Murakami, indicando quais são os melhores para você começar. Mas enfim, Kafka à Beira-Mar certamente é um dos meus livros favoritos da vida. Outro livro que está emprestado é o Precisamos Falar sobre Kevin, da Lionel Shriver. Eu acho que é um livro muito forte a respeito de uma temática muito importante. E pra mim, né, ele foi um dos primeiros que eu li que tinha essa coisa muito forte sobre a responsabilidade da mulher. A partir dele eu comecei a repensar muita coisa e ir atrás de outras leituras, então eu acho que muito do que eu leio hoje partiu de eu ter lido Precisamos Falar sobre o Kevin. Eu lembro desse livro desde criança, porque a minha irmã tinha ele em casa e depois eu não encontrei, então o que eu tenho é o com a capa do filme mesmo. E é um desses casos em que o filme é tão sensacional quanto o livro. Eu gosto muito do filme também, mas o livro é um dos livros da minha vida. Se você nunca leu, procure. Precisamos Falar sobre o Kevin. Minha leitura mais recente e o menos recente dos livros é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Esse livro acabou comigo, me destruiu. Eu já falei mais sobre ele, então também vou deixar aqui embaixo. Mas foi meu primeiro contato com a autora, então boa parte desses livros aqui é como eu li há mais tempo, eu já busquei outras coisas dos autores. Então a Isabel Allende eu ainda tenho essa dívida, eu ainda preciso ir atrás de mais coisas dela. Se você já leu outras coisas dela, me recomenda aqui embaixo. E por fim, um que vocês estão cansados de me ouvir falar, é A Velocidade da Luz, do Javier Cercas. Eu tenho muita vontade de reler esse livro, porque já tem uns 4 anos ou 5 que eu li. Então, eu sempre fico com o pé atrás de o que será que eu acharia dele hoje. Mas eu tô sempre falando desse livro porque ele volta na minha cabeça muitas vezes. Ele é um livro que vai falar de tanta coisa de uma maneira tão profunda. Então ele fala sobre esse processo da escrita, sobre o papel da arte, ele fala muito sobre solidão, sobre a gente descobrir quem a gente é. Ele também vai abordar a questão da guerra do Vietnã de uma maneira que eu acho esplendorosa. Eu acho que poucas vezes eu li uma guerra narrada de uma maneira tão profunda e ao mesmo tempo tão implícita quanto a desse livro. Então eu sempre falo sobre ele e continuarei falando porque eu amo demais esse livro. Eram esses os livros contemporâneos que eu tinha para indicar. Eu acho que em mais 1 ou 2 vídeos eu vou finalizar essa série por enquanto, né? Depois eu venho repor o que for acumulando. Me conta aqui embaixo o que vocês acham, se vocês já leram algum desses livros. Me diz quais são os livros contemporâneos favoritos de vocês para vocês me indicarem. E espero que vocês estejam gostando. A gente se vê no próximo vídeo.